Estou tão honrado de estar aqui e ver como essa família cresceu e durante a adoração, duas coisas aconteceram. Primeiro, foi muito lindo ver como a cultura foi permanecida. Eu nunca vou esquecer lá naquele estúdio, eu tinha acabado de escrever um refrãozinho de uma música que eu nunca gravei, que dizia: enquanto os anos se passam, eu vou te amar muito mais. E eu lembro a gente cantando isso, cara, e tinham 20 pessoas agora, enquanto os anos... Falei, caramba, os caras pegam rápido aqui, hein? E é lindo ver que esse DNA ele continua. E isso mostra quão saudável é uma árvore. Porque uma vinha não vai gerar melancia. Isso mostra sobre a raiz. Isso mostra sobre a pedra angular que vocês estão edificando. E a segunda é que eu me senti em casa. Quando nós estamos nesse ambiente profético, onde o espírito de profecia vem sobre nós, não para a gente virar vidente e cartomante gospel, mas para nós declararmos Cristo, que é o espírito de profecia. Todas as canções que nós estávamos cantando foram cristocêntricas, foram canções que exaltavam ao Pai, ao Filho e ao Espírito. E foi tão bom me sentir em casa. Muitas vezes, a gente às vezes passa por tantos lugares, mas a familiaridade, a sensação de lar é diferente. E eu estou muito honrado de estar aqui com vocês hoje. Vocês estão bem? Estão felizes? Estão alegres? Tem ninguém com sono, né, gente? Amém, glória a Deus. Eu sou André, eu sou o marido da Maria Flávia, pai do Levi e pai do Daniel. Espero que, de repente, de mais um, imagina. Ela não manda para minha esposa, por favor, gente. Vai dar briga. Mas a gente começou uma comunidade no sul da Flórida, chamada Southwind, embaixo de uma palavra que o Senhor nos deu de Cantares, onde o vento do sul se levantaria e despertaria o vento do norte, a América do Norte. Nós estamos lá, alguns brasileiros, começando uma igreja para americanos e para hispanos. E não é nem um pouco o nosso lugar de conforto, mas não teria como a gente sair do Brasil e abrir mais uma igreja para brasileiro. E nós estamos nesse lugar, clamando para que o Senhor derrame um avivamento sobre a Flórida. Esse é o nosso coração. É ver se cumprir a profecia de Joel, capítulo 2, onde o Espírito dele será derramado sobre toda a carne. E os nossos filhos, faz parte do ministério nós vermos os nossos filhos profetizando. Não só o pastor profetizando, mas os nossos filhos, nossas filhas. Todos exercendo também o sacerdócio de todos os santos. E hoje eu queria falar com vocês algo que nós estamos... Eu preguei essa mensagem há mais ou menos 3 semanas atrás. E nós estamos em um caminhar de construir uma cultura baseada em Atos 2, capítulo 42. E muitas vezes nós estamos querendo buscar o novo, mas Eclesiastes diz que não há mais nada novo debaixo do céu. Nós não precisamos de coisas novas, nós precisamos voltar ao plano original. O Senhor arquiteto, Ele nos deu um modelo, Ele nos deu um plano, e nós estamos na verdade querendo dar, não Jesus, para que esse piso de madeira, faz de cimento queimado? Não Jesus, para que construir igreja sobre pedra? Tem aço, não precisa de pedra não. E nós estamos falando ao arquiteto como que ele deve pensar a igreja dele. Então nós estamos caminhando na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações e na comunhão. Só que a doutrina, ela é essencial a tudo. Cristo é a pedra angular, mas a doutrina dos apóstolos é o que vai nos fazer congregar. Nós não nos ajuntamos, meus amigos, por causa de canções. Nós não nos ajuntamos aqui, não caminhamos juntos com pessoas que às vezes são chatas, ou às vezes pessoas são empolgadas demais, ou nós nos misturamos por causa de conveniência. Nós nos misturamos porque nós estamos juntos por uma doutrina.
Por isso que a doutrina vem primeiro em Atos 2:4-2. Eles perseveravam primeiro na doutrina dos apóstolos. E essa doutrina é o evangelho completo. Cristo veio, Cristo em mim, Cristo voltará. Só que existe parte dessa doutrina que eu acredito que hoje, como igreja, nós precisamos voltar. Que essa foi a maior ferramenta que Jesus deixou na terra. Alguém sabe qual que foi? Não foi a palavra dele. O Espírito Santo. Sabe, quando nós falamos sobre Espírito Santo, sobre doutrina do Espírito Santo, a gente já imagina pessoas tremendo no chão. Mas o Espírito Santo, ele foi enviado, vamos lá, alguém comigo? O Espírito Santo, ele foi enviado como o maior ajudador da igreja. Isso quer dizer, meus irmãos, que nós não podemos fazer nada sem ele. Porque Jesus disse, é bom que eu vá, para que quando eu for, eu envie aquele de mesma natureza que eu. Nós não estamos mais órfãos, porque Jesus não está fisicamente. Nós não estamos um pouquinho mais sós do que os discípulos, porque Jesus não está mais conosco, não. Bem-aventurados os que não viram, mas creram. Nós temos o Espírito Santo. E eu acredito que o maior pecado da igreja moderna hoje é fazer coisas sem o Espírito. Nós não podemos orar sem o Espírito. Nós não podemos adorar sem o Espírito. Nós não podemos ter comunhão sem o Espírito. Não podemos ter discipulado sem o Espírito. Não podemos ter conferência sem o Espírito. Chega, não podemos ter liturgia sem o Espírito. O Espírito Santo é essencial. O Francis Chan, ele fala algo muito interessante. Ele fala que se o Espírito Santo fosse removido da terra, é bem possível que muitas igrejas, as suas programações não iam mudar nada. Porque nós estamos tão acostumados a fazer, de uma maneira que às vezes nos ensinaram, onde o Espírito Santo não está mais falando. É por isso que Apocalipse, Jesus está advertindo a igreja, mas ele adverte a igreja falando o quê? Os que têm ouvidos, ouçam o quê? O que o Espírito diz às igrejas. Nós não podemos ser convencidos sem o Espírito. Nós não podemos ver Cristo sem o Espírito. O Espírito nos leva ao Filho e o Filho nos leva ao Pai. A Trindade está completamente junta na missão da salvação. E eu quero começar falando um pouco da diferença de como o Espírito se movia no Antigo Testamento, no Antigo Pacto, e como ele passou a se mover no Novo Pacto. Sabe, eu acredito que talvez essa pregação possa responder questionamentos que estão no seu coração, assim como estavam nos meus, de tantos escândalos que nós temos visto por aí. Sabe, no Antigo Testamento não é, entenda isso, amigos, o Antigo Testamento ele não foi anulado, amém? Ele era apenas uma sombra de algo ainda maior, assim como nós não estamos vendo em perfeição o que virá, amém? Mas não significa que o método, o antigo pacto foi anulado. Ou seja, a maneira que o Espírito se movia antes, ele continua se movendo hoje, mas também de outra maneira. André, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que no Antigo Testamento, nós tínhamos o Espírito sobre. Isso quer dizer então que o Espírito hoje não está mais sobre ninguém? Não. Ele continua sobre algumas pessoas. E nós vamos responder isso mais para frente. Sei que tem alguns pontos de interrogação. Mas 2 Crônica diz, alguns exemplos. Diz que o Espírito de Deus veio sobre Azaria, filho de Oded. 1 Samuel 16:3. Então o Espírito de Deus, quando Samuel ungiu, o Espírito de Deus veio sobre, fala comigo, sobre Davi, daquele dia em diante. Juízes capítulo 14, versículo 6. O Espírito do Senhor veio sobre, fale sobre de novo, sobre Sansão com poder.
1 Samuel, capítulo 11, versículo 6. Então Saul ouviu as suas palavras, e o Espírito de Deus veio poderosamente sobre ele. E amigos, o Espírito sobre é incrível. O Espírito sobre nós traz manifestações do Espírito. Sansão ganhava força sobrenatural, Davi tangia e espíritos eram removidos. Mas o grande ponto, e é por isso que Jesus vai dizer a muitos naquele grande dia: fiquem longe de mim, porque eu não vos conheço. Mas mestre, eu curei enfermos, Espírito sobre. Mas mestre, eu preguei o Evangelho, Espírito sobre. Por quê? Porque Espírito sobre está ligado a resultados e não frutos. Deus continua usando pessoas hoje, dentro da igreja, com o Espírito sobre. Pessoas profetizam, mas estão em adultério. Pessoas estão curando, mas estão em pecado. Espírito sobre. O Espírito sobre não faz você ser uma nova criação. O Espírito sobre não faz você gerar frutos. Deus ainda te usa. Você ainda profetiza. E amigos, esse é o maior problema do que nós temos visto. E nós estamos fazendo o quê? Aplaudindo pessoas porque Deus usa. Nossa, você viu o dom daquele? Nossa, fui lá no culto e o profeta revelou tudo. Eu nunca vi alguém falar, na verdade eu já vi poucos, os maduros, falar: meu Deus, eu fui na casa daquele pastor e a esposa dele ama ele. Isso é um fruto. Meu Deus, eu fui na casa daquele discípulo, e quando eu cheguei lá, a esposa dele estava chorando, ouvindo. Quebra o meu vaso. Nós precisamos gerar uma cultura, amigos, de aplaudir frutos, não dons. O dom, ele é revogável. Sabe qual que é o mais interessante? Quando eu estava com isso no meu coração e tentando entender a diferença do mover do Espírito, o Senhor falou para mim: André, estuda mais atentamente sobre Saul. Saul, ele representa um sistema político, um sistema religioso. E existia um lugar chamado Naiote. Alguém já ouviu falar de Naiote? Naiote era o lugar onde Samuel tinha a escola de profetas. Naiote é o lugar que todos nós queremos gerar como líderes, como pastores. Naiote era um lugar de tamanha unção profética, que quem entrasse na cidade começava a profetizar. Diz a palavra que foi um dos lugares onde Davi se escondeu. E Saul mandou alguns dos seus soldados até Davi. E quando os soldados chegaram em Naiote, o que aconteceu com eles? Eles começaram a profetizar. E eles não voltaram. Então de repente Saul olhou no WhatsApp, viu que só tinha um tiquezinho, não tinha mais dois, não respondiam mais, falou: vou mandar mais soldados. E ele mandou a segunda tropa, eles chegaram lá e entraram em Naiote. O que aconteceu? Profetizaram. E de novo, ele perdeu o sinal, a conexão com eles, mandou mais uma tropa, eles chegaram lá, profetizaram, até que Saul falou: não, eu vou ter que fazer alguma coisa. E diz a palavra então que Saul chegou em Naiote. Está lá em 1 Samuel 19, 23. Desculpa estar só falando os versículos, mas por causa do tempo. Então Saul foi de Naiote até uma outra cidade agora, que era Ramá. E o Espírito de Deus veio sobre ele enquanto ele andava. E ele foi profetizando até Naiote. Saul estava possuído por um demônio, gente. E esse espírito mau fazia com que ele quisesse matar Davi. A gente sabe o porquê ele queria matar Davi. Porque a partir de Davi viria o Cristo. E estava esse espírito sobre Saul. E Saul profetizou com Samuel, gente. É loucura. Alguém que está possuído, alguém que está sendo liderado por um espírito maligno,
está profetizando. Por quê? Espírito sobre. Espírito sobre vai gerar dons. E eu não estou falando contra dons. Dons são incríveis. Mas o dom não é nosso. Nós não podemos nos orgulhar dos dons. Porque não vem de nós. Agora, maior é esse o mistério que Paulo tanto fala. Maior, mais excelente do que o Espírito sobre, agora é o mistério de ter o Espírito dentro. É muito mais do que ter o Espírito sobre mim para sempre, porque Davi também tinha. Samuel também diz que então o Espírito veio sobre ele a partir daquele dia. Agora o Espírito dentro não é só sobre a presença do Espírito, mas é sobre o que vai ser gerado em você. Se o Espírito sobre, ele gera dons, ele gera manifestação, o Espírito dentro gera frutos. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Por acaso vocês não sabem que vocês são o templo de Deus, e que o Espírito de Deus vive em você? 2 Timóteo, versículo 1:14 diz que toda coisa boa que foi entregue até você, ela é mantida agora pelo Espírito Santo que vive em você. Romanos 8:9 diz: vocês entretanto não estão na realidade da carne, mas vocês estão na realidade do Espírito. Se de fato o Espírito vive em você. Eu amo esse versículo, porque ele põe uma condição, que você só vive no Espírito, o Espírito só vive em você, se você não vive na carne. É simples, a negação é essa, o contrário do texto, que ele está dizendo é justamente esse. Se você vive na carne, você não tem o Espírito. O Espírito não está em. Se você vive na carne, o Espírito pode estar sobre. E é por isso que nós temos visto tantas coisas por aí. Porque Espírito sobre. Nossa, mas como aquele pastor profetiza, Espírito sobre. Mas como que aquele líder faz isso e ele curou 30 mil pessoas numa cruzada? Espírito sobre. Mas o Espírito sobre não quer dizer que você é uma nova criatura, porque é o Espírito dentro que te regenera. Eu queria que vocês abrissem, por favor, em João capítulo 16, versículo 13. Vocês estão comigo, gente? Vocês abriram? Deixa eu te falar algo antes da gente ler esse versículo. O que você falaria para as pessoas que você escolhesse nos seus últimos 5 minutos de vida? Provavelmente seria a coisa mais importante que você poderia dizer para alguém, não é verdade? Jesus estava prestes a ir aos céus e a nunca mais ver no corpo dele ali fisicamente. Sim, ele veria com o corpo glorificado, claro, em visitações do Senhor, mas ele estava entre eles já com o corpo glorificado, mas ele viria em aparições depois. Porém, era o último momento onde Jesus tinha com intimidade com seus discípulos, e nesse momento onde ele tinha a coisa mais importante para ser dita, ele disse, vamos ler um pouquinho antes, João 16:5. Agora, porém, eu vou para aquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta para onde eu vou. Em vez disso, vocês se entristecem por causa do que eu lhes disse. Mas na verdade, é melhor que eu vá, porque se eu não for, o encorajador não virá. Porém, se eu for, eu o enviarei a vocês.
E quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim. Da justiça, porque eu voltarei para o Pai e não me verão mais. E do juízo, porque o governante desse mundo já foi condenado. Há tantas coisas que eu ainda quero lhes dizer, mas vocês ainda não podem suportar. Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os conduzirá a toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas lhes dirá tudo o que ele ouviu, e lhes anunciará o que ainda está para acontecer, e ele me glorificará, porque lhes contará tudo que receber de mim. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse, o Espírito lhes contará tudo o que receber de mim. Mais um pouco, e vocês não me verão mais, e algum tempo depois, me verão novamente. Meus amigos, olha o que Jesus está falando, sobre o ministério do Espírito Santo. Deixa eu implorar para vocês, vocês precisam do Espírito Santo, para fazer tudo na sua vida, tudo, para acordar, para discipular, para ministrar o louvor. Toda vez que nós vamos começar a nossa sala de oração, ou nós vamos começar um turno de adoração, a nossa oração sempre é uma: Espírito Santo nos lidera e nos ajuda. Porque Ele é quem vai te levar para a perfeita adoração. Ele é quem vai te levar para a perfeita exposição das Escrituras. Ele é quem vai te discipular para você ser mais parecido com Cristo. Por quê? Porque Ele é o único que ouve tudo do Pai e traz a nós. O que nós ouvimos ainda é imperfeito. O que nós ouvimos ainda é a nossa revelação da palavra. Nós ainda dependemos da nossa devoção, da nossa sensibilidade. Mas o Espírito Santo, Ele é aquele que ouviu tudo do Pai, e Ele quer transferir a nós. O Espírito Santo, primeiro fala que Ele é o ajudador, o consolador. E Ele nos ajuda a quê, meus amigos? Ele nos ajuda a que as escamas caiam, para que nós possamos compreender a palavra de Deus, a verdade de Deus, os pensamentos de Deus, a vontade de Deus e o plano de Deus. Nós precisamos ajuda para entender isso. Nós precisamos ajuda para entender a palavra, para encontrar as soluções para os mistérios que estão escondidos. A nossa revelação tem sido progressiva, de geração em geração, o nosso conhecimento das Escrituras tem aumentado. Por quê? Porque o Espírito Santo, ajudador, está nos ajudando a entender as profecias. Aquele sistema religioso que prendeu Jesus e crucificou, era um sistema que não dependia do Espírito Santo. Aquele sistema que mesmo Davi, tendo vencido todas as suas batalhas pessoais, e que chegou a se tornar rei de Judá, e não deixava ele se tornar rei de Israel, o Espírito usou primeiramente uma tribo de Isacar. Aqueles que discerniam, ou seja, pelo Espírito, eles viram um novo de Deus em Davi. Mas toda vez que nós não temos o Espírito nos guiando, nós caímos no tradicionalismo. Nós caímos nos que os antepassados nos disseram. Porque precisamos do Espírito para entender a palavra, a verdade, os pensamentos. Quando nós caímos em pecado, que é diferente de viver em pecado, mas quando nós caímos e nós nos arrependemos, e a acusação vem dizendo que nós não somos suficientes, ou que agora eu preciso vir mais no culto, porque agora eu pequei. Isso é uma penitência. E nós precisamos o que? Dos pensamentos de Deus sobre mim.
Os pensamentos que vêm através do Espírito. Nós precisamos da vontade de Deus. Olha que interessante, Jesus disse para os seus discípulos também: ide por todo o mundo e façam discípulos de todas as nações. O mundo inteiro estava liberado para os discípulos, amém? Eles poderiam ir por todo o mundo, sim ou não, gente? Só que Paulo, quando ele queria ir para Roma, o Espírito Santo apareceu e falou assim: não, primeiro você precisa passar para a Grécia. Por isso que nós precisamos do Espírito, para entender o plano dele, a vontade dele. Nós não podemos entender do plano dele e da vontade dele sem ele. O Espírito Santo não é a terceira pessoa da Trindade, meus amigos. Vamos lá, ele é Deus. Ele é o Espírito que vai nos levar à maturidade. Romanos 8,14 diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são ruios de Deus, são filhos maduros de Deus. Mas também diz lá em João, Jesus fala, eu amo essa passagem, uau! Ele diz, e o Espírito me glorificará na terra. Meus amigos, toda noite que você vê, noite do Espírito Santo, conferência do Espírito Santo, provavelmente não é o Espírito dentro, é o Espírito sobre. Porque o Espírito sempre vai glorificar o Filho. Ele não veio para falar sobre si, mas ele veio glorificar o Filho. O Espírito, meus amigos, sempre vai nos levar a Jesus. Sempre. Você quer ver uma adoração espiritual? Quando nós cantamos, a Ele honra, a Ele glória. O Espírito está nos levando a Jesus. Ele está nos conduzindo ao Filho. Porque quando o Filho é adorado, o Pai é exaltado. Eles são Deus, juntos, trindade, família, comunidade. Um leva ao outro. E um não fica com ciúminho do outro. O Espírito sempre vai nos levar a Jesus. Mas tem algo que eu quero encerrar aqui, que para mim é uma daquelas pegadinhas do malandro de Jesus. Igual como o Fábio fala, né? Que Jesus respondeu aos seus discípulos: ah não, mas Elias já veio, mas Elias vai voltar, ele vai vir. Quando ele fala no Monte da Transfiguração. Essa é uma outra pegadinha de Jesus. Olha o que Jesus falou. Mas lá no versículo 16, João 16. Mais um pouquinho, e vocês não me verão mais. Ai caramba, não vão ver Jesus mais. Mas algum tempo depois me verão novamente. Não é estranho, gente? Vamos, gente. Não, espera só. Daqui a pouquinho, cara, eu vou para o meu pai, você não vai me ver mais. Ah, mas daqui a pouco você vai me ver. Jesus é bipolar, gente. O que está acontecendo aqui? Quando eu quis mergulhar nisso, e é por isso que nós precisamos do Espírito Santo, porque talvez você já leu isso, e isso nunca veio como um confronto no seu coração, um desconforto de preciso descobrir o que isso quer dizer. O Espírito Santo veio nos ajudar a revelar os segredos escondidos nas Escrituras. E quando eu comecei a entrar nisso, eu vi que no grego existem duas palavras para ver aqui. E a primeira palavra no grego que Jesus fala: daqui a pouco vocês não vão mais me teorel. Ele fala, daqui a pouco vocês não vão mais me teorel. Mas espera um pouquinho, que vocês vão me optamonai. É o que Jesus está falando. Teorel, lembra vocês alguma palavra? É verdade, mas na verdade é uma outra. Teoria. Teorel é a palavra para teoria. É a palavra quando você está vendo algo, mas é uma teoria, você não sabe se é verdade. O que Jesus está falando aqui é que através dos olhos humanos, eles nunca verão Cristo de fato como Cristo. Foi isso que ele disse para Pedro.
Não foi nem carne nem sangue que te revelou. Nós só podemos ver Cristo não como uma teoria, mas como Filho de Deus, através do Espírito Santo. Ele está falando, gente, o contexto disso aqui é o Espírito Santo. Jesus não mudou de contexto. Jesus não passou para outra coisa. Jesus não falou que é um pastor que vai te revelar Jesus. Jesus não estava falando que era uma conferência que ia te revelar Jesus. Ele está falando sobre o Espírito Santo. E ele fala que daqui a pouco vocês não vão mais ver ele em teoria. Mas se esperar um pouquinho, quando o Espírito for derramado, vocês vão ver optamonai, que é o quê? Optamonai quer dizer experiência pessoal, conhecer de maneira plena. Você quer conhecer Jesus de maneira plena? É só pelo Espírito. Essa é a função do Espírito. Não é só chacababababá. A função do Espírito é te revelar Cristo. É fazer Cristo deixar de ser uma teoria. É deixar Cristo de ser um sermão. É deixar de Cristo de ser um método de discipulado. É deixar, em vez de Cristo ser 5 pontos para você ganhar alguma coisa, é tornar Cristo em uma experiência pessoal. O Espírito Santo está sendo derramado como consolador, encorajador, ajudador, para tirar as escamas dos seus olhos e transformar Jesus de uma teoria para uma experiência pessoal. Ninguém que nasce da carne pode ser espírito. Por isso que Jesus fala, o que vem da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Você só se regenera, você só nasce de novo pelo Espírito Santo, tirando as escamas dos seus olhos e revelando Jesus. E isso não acontece com um fundinho emocionante, isso não acontece com uma pregação de um pastor que fala bonitinho e mexe com as suas emoções. Isso acontece de algo sobrenatural, com o Espírito Santo te gerando, e o Espírito Santo revelando o mistério, que é Ele vindo morar em mim. Não é mais só o Espírito sobre. Meus amigos, nós estamos em um tempo de urgência. Nós estamos entrando em um tempo de apostasia. Estamos entrando em um tempo de falsos profetas, de falsos mestres. E como que nós vamos então justificar falsos mestres, falsos profetas operando em milagres? É o que vai acontecer, eles vão enganar muitos. E eles não vão enganar muitos na balada, eles vão enganar na igreja. Por quê? Porque continua sendo o Espírito sobre, assim como Saul. E o discernimento agora vem de entender o que? Espírito dentro, Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em mim, me fazendo um pai mais paciente, um marido respeitoso, um discípulo simples, humilde. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Nós precisamos começar a aplaudir frutos, não resultados. Dar posições. Lá em Timóteo, quando Paulo está falando sobre o padrão de um presbítero, quando ele fala do padrão de um bispo, ele fala do padrão de alguém que exerce liderança na comunidade. Existe algum texto, vocês são maduros, existe alguma palavra sobre dom? Que profetize bem, que fale em línguas. Não, mas para ser líder de uma comunidade, de uma igreja, o presbítero precisa ter curado um enfermo. Ele precisa orar em língua todos os dias. Não. Ele não pode ser apegado ao vinho. Marido de uma mulher só. Não pode ser caído à avareza. Não pode ter o que falarem contra ele. Esse é o padrão, porque tudo isso é o que? Fruto. Fruto. E a gente não vai ter tempo de entrar nos frutos do Espírito. Mas acho que vocês têm um bom pastor que fala sobre isso. E se você deseja que o Espírito Santo
possa gerar esses frutos em você. Ou se hoje você entende que você foi usado, você já foi de tantos ministérios, mas talvez você entende que você ainda não se tornou nova criatura. Se você deseja simplesmente o fato de conhecer mais a Jesus, vamos nos colocar de pé e nos apresentar diante dele. Nós não estamos nos apresentando diante de homens, diante de títulos, nós estamos nos apresentando diante do Espírito de Deus, a Ele que vem e faz morada em nós. E meus amigos, lembrando, eu não estou falando que é ruim ter o Espírito sobre, nós também precisamos do Espírito sobre, mas o sobre é depois de dentro. Você pode colocar a mão no seu peito e falar: Espírito Santo, gera uma nova criatura em mim, gera os frutos do Espírito em mim. Senhor, nós queremos a sua presença sobre nós, mas mais do que isso é dentro de nós. Nos ajude a sermos mais bondosos, pacientes, puros, não apegados às coisas dessa terra, não apegados ao dinheiro, não apegados a profissões, não apegados a opiniões de homens. Espírito Santo, Espírito Santo, nós queremos que Jesus deixe de ser uma teoria para Curitiba, que Espírito Santo nos ajude a fazer com que Jesus deixe de ser uma teoria. Nós queremos o Jesus real, nós queremos conhecer Jesus, nós queremos conhecer a Cristo a tal ponto onde nós vamos considerar tudo como perda em relação, em comparação ao precioso prêmio de te conhecer, de mais do que ser chamado discípulo, mas se tornar um amigo de Jesus. Abrimos espaço para ti. Abre os nossos olhos. Temos aqui Abre os nossos olhos. Você que deseja um descanso, um lugar, vem habitar. Aqui esperamos por ti. E uma só coisa iremos pedir. Você que deseja um descanso, um lugar, vem habitar. Você que deseja um descanso, um lugar, vem habitar. Filho, Espírito Santo, Pai, Filho, Espírito Santo, Pai, Filho, Espírito Santo. Em tua mesa estamos, Pai, Filho, Espírito Santo, Pai. Abra nossos olhos, Espírito de Deus, Espírito Santo, Espírito de revelação. Abra os nossos olhos. Revela Jesus. Revela Jesus. Em tua mesa estamos. Encontre um lugar de descanso em nosso meio, Senhor. Espírito Santo, Pai, Filho, Espírito Santo, Pai, Filho, Espírito Santo. Em tua mesa estamos, abrimos espaço para ti. Erguemos aqui um altar.
Você que deseja um descanso, um lugar, vem habitar. Aqui esperamos por ti, e uma só coisa iremos pedir. Você que deseja um descanso, um lugar, vem habitar. Você que deseja um descanso, um lugar, vem habitar. Abba, Abba, Pai, Filho bendito, Santo Espírito, és bem-vindo, te amamos, ó Deus Trino, és bem-vindo, és bem-vindo. Abba, Pai, Filho bendito, Santo Espírito, és bem-vindo, te amamos, ó Deus Trino, és bem-vindo, és bem-vindo. És bem-vindo. Tu és bem-vindo, Senhor. És bem-vindo. Tu 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 és bem-vindo nesse lugar. Tu és bem-vindo, pode habitar. Tu és bem-vindo nesse lugar. Tu és bem-vindo, pode habitar. Tu és bem-vindo nesse lugar. Tu és bem-vindo, pode habitar. Tu és bem-vindo nesse lugar. Tu és bem-vindo, vem habitar. Tu és bem-vindo nesse lugar. Tu és bem-vindo, pode habitar. Tu és bem-vindo nesse lugar. Tu és bem-vindo, Pode habitar. um lugar de descanso aqui, um lugar de repouso aqui. Eu sou o seu templo. Tu és bem-vindo neste lugar. Tu és bem-vindo, pode habitar. Tu és bem-vindo neste lugar. Tu és bem-vindo, pode habitar. Tu és bem-vindo neste lugar. Tu és bem-vindo, pode habitar. Tu és bem-vindo neste lugar. Tu és bem-vindo, pode habitar. Tu és bem-vindo neste lugar. Tu és bem-vindo, pode habitar. Sabe, nosso maior zelo. Existem tantas referências de bomba com o Espírito. Não foi só quando ele desceu sobre Jesus no Rio Jordão, mas também como a pomba que foi lançada da arca de Noé, procurando um lugar de repouso, de descanso.
Mas sabe qual que é o mais interessante? E esse deve ser o nosso zelo como comunidade. Não é para pastores, não é só para líderes, todos nós como sacerdotes. O nosso zelo deve ser nunca assustar a pomba. Esse animal que é facilmente assustado. E muitas vezes nós podemos assustar, inclusive em meio à adoração, em meio à leitura da palavra, em nosso cotidiano, em nossa profissão, em nossos pensamentos. Ô Espírito Santo, nós não queremos nunca te assustar, para que o Senhor possa vir e repousar sobre nós. Repousar, encontre um lugar de repouso em Curitiba, encontre um lugar de repouso nesse lugar. E quando o Senhor vier sobre nós, o que está dentro de nós não vai te assustar. Nós não seremos espantalhos que espantam, mas seremos novas criaturas. Por isso habita entre nós. Nosso desejo não é uma visitação apenas, é uma habitação do Senhor. A sua presença, a sua proximidade sobre Curitiba, a sua proximidade sobre a Flórida, a sua proximidade sobre o Brasil. Regue o nosso jardim, Senhor. Ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza de Deus no Filho. Ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza de Deus no Filho. Vamos, Cristo. Cristo, beleza de Deus, Cristo, fonte de prazer, Cristo, quero conhecer Cristo. Cristo, beleza de Deus, Cristo, fonte de todos os prazeres, Cristo, quero conhecer Cristo. E qual a beleza? Vamos juntos. E qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Espírito Santo, revela qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. E qual a beleza? Vamos, Espírito Santo, revela Cristo crucificado, Cristo ressuscitado, Cristo a esperança da glória. Revela o Cristo sobre nós. Ei!
a humildade de Cristo, a simplicidade de Cristo, a pureza de Cristo, a sagacidade de Cristo. Qual a beleza que existe em ti, e que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. ó Espírito, abre os meus olhos. Agora, Espírito Santo. Sim. Vamos mais uma vez ao Espírito. Ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza